Bom dia, Reginaldo. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Cláudio. Prazer enorme falar com você, com os nossos associados, a 2W Energia, todo mundo da empresa e as pessoas de fora que estão nos ouvindo. Obrigado pelo tempo. Para a gente é importante. A 2W é uma associada da Bracel. A gente tem já uma história no mercado livre de energia. Somos aí um dos catalisadores aí do processo de migração e de atuação nesse ambiente do mercado livre. Advogamos uma maior liberalização aí do mercado. E, nesse sentido, a associação é muito importante para nós, o papel que vocês vêm desenvolvendo. E já te aproveito um pouco essa introdução até para disseminar um pouco esse conhecimento, que você falasse um pouquinho como é composta a associação que você dirige tão bem, com a Ângela, com toda a sua diretoria. Como é composta essa associação hoje, quantos associados, e que você falasse um pouquinho das bandeiras. Eu sei que vocês estão num ciclo de planejamento estratégico para os próximos anos, que você falasse um pouquinho das bandeiras que a associação advoga e defende aí para os próximos anos. É, Pergunta muito interessante, provocação bem estimulante. É, a Abracel, ela é uma associação que tem uma característica singular entre as associações do setor de energia. É uma associação de competidores. Portanto, toda a nossa organização, ela parte do princípio de que cada empresa individualmente um competidor da outra. E o que une essas empresas é em torno das bandeiras institucionais que os comercializadores defendem. Embora seja uma associação de competidores, os competidores competem com grande galhardia pelo mercado, mas se unem em torno da Abracel para levar pleitos e aspirações da categoria. E esses pleitos eles são muito claros numa visão de que o mercado livre ele é bom para a sociedade brasileira porque ele traz energia barata por força da competição, e isso é a melhor forma de se organizar os mercados de energia elétrica. Não sem motivo, o mundo afora, como mostra o ranking da Abracel, nós temos um atraso muito grande na liberalização do mercado. Então, essa é a bandeira principal, a gente tem trabalhado muito em torno dessa bandeira. Mas temos outros pontos que são muito importantes na nossa agenda, que é a expansão da oferta segura para o mercado livre, competitivo, a questão da segurança do mercado e agora, mais recentemente, uma batalha muito grande, que também foi começada pela Abracel, pelo novo mercado de gás. Para fazer frente a tudo isso, nós temos uma organização dentro da Abracel que congrega duas vice-presidências, uma vice-presidência de energia, que é liderada pelo Alexandre Lopes, uma vice-presidência institucional e de comunicação, que é liderada pelo Frederico Rodrigues, e em cada uma dessas vice-presidências nós temos um diretor. Então, na área institucional, a nossa diretora, a Ângela, ela cuida muito da relação da Abracel com o Congresso Nacional. E, na outra vice-presidência, o Bernardo, como nosso diretor de gás e eletricidade, cuida de temas da eletricidade, mas tem se ocupado bastante agora com o mercado de gás. E tem um papel fundamental no Fórum de Gás, que é onde a gente procura congregar os interesses de todos aqueles que defendem o mercado. Então, essa é um pouco a organização da Abracel. É uma organização que ontem, com a aprovação da ABC, nós temos agora 98 associados, e a característica dos nossos associados são empresas grandes e empresas pequenas, empresas nacionais, empresas internacionais, empresas que têm principalmente o foco
no trade da energia, começaram nesse segmento, mas agora estão diversificando suas atividades. E, mais recentemente, a tendência do ingresso dos últimos associados da Abracel, ele se deu no sentido de grandes empresas do segmento de energia do mundo, e aqui eu citaria a Shell, que ingressou na Abracel, citaria a BP, bancos, empresas ligadas a bancos, como recentemente entrou na Abracel players que não atuavam nesse mercado, como é o caso do Santander. Estamos aí já em conversa com o Itaú, que está constituindo seu segmento de comercialização. Já temos o BTG, e grandes empresas também nacionais. Não pode esquecer que a Petrobras está na Abracel, um dos nossos conselheiros é da Petrobras, tem um papel muito ativo aqui na associação, e a Petrobras tem também um papel relevante no setor de energia elétrica, sem falar no gás, e temos empresas como a própria Eletrobras, que é uma sócia fundadora da Abracel, e está conosco já desde o início da associação. Então, esse é um pouco da constituição da Abracel, e essas bandeiras são os temas que a gente tem trabalhado tanto no Congresso Nacional quanto no Ministério de Minas e Energia, na ANEEL. A portabilidade da conta de luz, a expansão da oferta segura, a segurança do mercado e, mais recentemente, o novo mercado de gás. Isso são as bandeiras do ciclo de planejamento que se iniciou no ano passado. Nós estamos iniciando um novo ciclo de planejamento que nós temos entrevistado, e isso faz parte do processo, todos os associados. O que eu gostaria de dizer é que o que a gente percebe agora de evolução é uma grande preocupação dos associados com os contratos financeiros, que parece ser uma tendência do nosso mercado, uma preocupação também com a difusão de novas perspectivas de negócios para os nossos associados. A Abracel trabalha muito como difusor dessas ideias. Na semana passada mesmo nós tivemos uma reunião interna com os nossos associados numa iniciativa chamada Sexta Livre, que nós trouxemos a Roland Berg, que apresentou um panorama muito interessante da comercialização. Eu até brinquei no dia lá, se eu tivesse uma comercializadora, eu ia ler com bastante cuidado aquele material da Roland Berg, que traça ali um cenário bem promissor para o nosso segmento. Então, esses são os pontos principais, não só da agenda atual, como a agenda que a gente já está enxergando para o próximo ciclo. Esse material da Roland Berg eu achei muito interessante, realmente. Ele fala das comercializadoras 4.0, processo de digitalização que deve acontecer nessas plataformas de comercialização. É algo que a gente vem com bastante afinco na 2W, debruçado sobre isso, e a gente enxerga isso também nos próximos anos. Eu queria te perguntar também, Reginaldo, sobre essa questão, um dos pilares que você comentou, que é a questão de segurança de mercado e também de formação de preço. Quais são os gargalos hoje que a associação enxerga maior atenção principalmente na questão de segurança de mercado, né? A questão do PL do GSF, qual é a visão da associação nesse tópico especificamente? São 3 temas que você traz aqui que daria um livro. Mas vamos nos concentrar primeiro na segurança de mercado. Desde os eventos do início do ano passado, e nesse ciclo de planejamento isso ficou bem identificado, o nosso foco tem sido no sentido de melhorar a segurança de mercado. E nós atuamos em 2 direções.
Em primeiro, em colaboração com os órgãos reguladores de apoio à regulação, que é a ANEEL e a CCE, eles nos trouxeram uma proposta, não só para nós da Abracel, mas para todo o mercado, de chamada de margem semanal. Essa proposta foi muito mal recebida pelo mercado. Nós enxergamos desde o início que aquilo só trazia custo, não agregava segurança ao mercado e não resolvia o problema para o qual ele se propôs, que foi aquele episódio do início do ano, de uma comercializadora que como o dono dessa empresa me disse, você me desculpe, eu levei uma virada do PLD, como se a gestão do PLD não fosse a principal atribuição dele, não é? Então, aquele evento foi um evento lamentável, mas que é importante que a gente diga, e sempre lembre disso, que ficou restrito ao mercado. Ninguém foi lá procurar boia para a ANEEL, como sempre acontece na distribuição, ele perde e vai lá, preciso de boia, ANEEL da boia. Os eventos, tanto esse evento do ano passado, como o início da pandemia, que foi aquele pandemônio, nós do Mercado Livre resolvemos os nossos problemas, e isso é importante sempre que a gente ressalte isso. Eu, outro dia, disse para o Pepitone que se todo mundo fosse livre, o regulador brasileiro seria muito mais feliz, porque no Brasil nós temos aqui, não temos samba, só temos choro. Chora o gerador, chora o transmissor, chora o distribuidor. E nós aqui não choramos, a gente fica resolvendo os nossos problemas. E aquilo custou a muitas empresas o resultado do ano. Mas ficou restrito ao mercado, não transbordou para o consumidor. Isso é uma coisa muito importante que a gente deve sempre lembrar quando a gente faz essa interlocução com os agentes do governo. Então, nós conseguimos convencer, eu acho que essa foi a principal vitória da Abracel na segurança do mercado, a CCE e a ANEEL, que eles estavam equivocados. Aquilo que eles queriam implantar teria grande impacto no mercado e não traria segurança. Mas nós não ficamos restritos a isso. Nós trabalhamos bastante para melhorar a nossa própria governança interna, tivemos critérios mais rígidos de adesão à Abracel, o que o André diz que a próxima resolução da ANEEL sobre a comercialização vai ser critério de on-board. Nós tivemos isso já na Abracel implantado, nenhuma empresa hoje ingressa na Abracel sem apresentar sua política de risco, sem que o seu nome seja levado a todos os associados para ver se eventualmente há alguma restrição para esse tipo de empresa. Então, nós trabalhamos nisso, trabalhamos numa plataforma interna para que todos pudessem colocar todas as suas informações de balanço, para que pudesse facilitar a comercialização. Tivemos muita discussão em torno de critérios, de uma espécie de selo de segurança de mercado. Discutimos muito esse assunto, evoluímos para uma metodologia consensual, mas esbarramos na falta de uma proposta das grandes empresas de consultoria e de auditoria que nunca nos apresentaram, a despeito do pedido, qual era o valor que esse serviço custaria. E também não pode deixar de mencionar que, ao longo do processo, aquilo que parecia um pânico inicial com o episódio lá do início do ano passado também foi se esvaindo e as empresas acabaram perdendo um pouco de interesse por essa iniciativa que veio das próprias empresas, e não houve uma adesão a esse processo. Então, temos tido esse contato constante no que se refere à segurança de mercado lá com a CCE, tivemos 2 reuniões com ele, com a participação dos associados, e a CCE está para soltar uma nota técnica sobre esse assunto. Então, vamos aguardar para ver qual é a efetiva proposta da CCE. Temos o compromisso da ANEEL que nenhuma decisão será implementada sem nos ouvir. Então, estamos aguardando um pouco isso. Outro tema que a CCE está trabalhando para a segurança de mercado
é um tema que a gente já defendia lá atrás, que é quais os critérios objetivos que ele usa para os agentes para monitoramento do mercado. A gente tinha percepção, os associados tinham percepção que não havia muita clareza da CCE com relação a isso, então a CCE está trabalhando inspirada no mercado financeiro com critérios mais objetivos. Então, eu acho que é positivo, entendeu? Você vai ser monitorado pela CCE, é importante que você saiba por que razão, como, quais os critérios e que isso seja aplicado de uma forma isonômica para todos. Quando a norma está escrita, isso acontece. Então, isso é um tema relevante, a gente tem trabalhado para isso, mas a minha visão, e eu acho que essa é a percepção do mercado, eu sou externo isso, é que a nossa evolução vai para o lado dos contratos financeiros. Tá? Então, a partir do momento em que a BBCE consiga implementar isso, e a própria B3, que fez uma explanação aqui para a Bracel, mas não disse com clareza qual era o produto que ela ofereceria para o mercado. A gente ficou com a impressão de que era um produto semelhante àquele que a Bracel já tinha desenvolvido, que é um selo que esbarra sempre na resistência que os players têm de apresentar todo o seu book para alguém externo, mas, pelo que a gente percebeu, essa é a iniciativa da B3. E estamos aguardando também com a BBCE. Temos a iniciativa de lançar uma cartilha de contratos financeiros, assim como nós fizemos um manual de gestão de risco com a Decide, que é a grande empresa hoje que divulga preços futuros do mercado, e também tem toda uma estrutura de política de risco para apoiar, como consultora, aquelas empresas que necessitam disso. Então, o nosso estímulo é para que as empresas melhorem as suas políticas internas de risco. Se cada um cuidar do seu risco interno, o risco sistêmico será maior. Vamos falar agora do GSF? Vamos. Só uma parte, Reginaldo, coaduno da sua opinião, eu acho que o setor tem se mostrado bastante resiliente per si nesses eventos que têm acontecido, e acho que o setor tem encontrado maneiras de aprender e evoluir. A própria associação com essa cartilha de gestão de risco muito bem feita que você comenta, eu acho que é um guia para os diversos players, e acho que os players, entre eles, vão achando maneiras de se autorregular, o que é muito bom, porque ninguém conhece melhor os nossos riscos do nosso setor do que nós que estamos neles, né? Então, nesse sentido, a gente viu, inclusive, agora um período bem difícil, que foi esse período da Covid, que a gente vem passando já há 6 meses, e o setor se mostrou de uma resiliência absurda, tem saído desse processo com uma capacidade de gerir os seus rebalanços de demanda e oferta de uma maneira ímpar. Então, eu acho que isso prova mais uma vez que a gente está no caminho certo, a associação defende isso e acho que é esse o caminho realmente. Mas eu queria que você abordasse essa questão do GSF, por favor. A questão do GSF, nós aqui atuamos na Abracel muito na pressão para que se encontrasse uma solução, porque assim, a questão do GSF, para além do mérito dos geradores, ele trouxe uma dificuldade prática para aquilo. Ele sempre foi encarado como um problema do devedor e nunca um problema do credor. O sistema da CCE é um sistema de partilha dobrada. Se alguém entra na justiça por algum motivo para não pagar uma conta, alguém vai pagar essa conta por esse alguém. Então, desde o início, a nossa postura foi sempre procurar mostrar a todos que nós tínhamos um problema. Nós ingressamos na justiça para obter uma liminar, para que não fôssemos afetados por ações judiciais. Se nós não dessemos causas, nós fomos bem-sucedidos durante muitos meses. Nossos associados se livraram do ônus de ter que arcar com custos
referentes a outros associados que tinham demandas judiciais, depois nós perdemos essa liminar, mas sempre, desde o início, a nossa batalha fosse para que resolvêssemos o problema no sentido de trazer segurança para o mercado. Um mercado que não liquida é um mercado que não existe. É uma distorção total o mercado funcionar de forma que cada agente, percebendo que no final do mês não vai receber o valor que é devido, ele oferece um deságio vendendo a sua posição para um outro agente que tem melhor suporte financeiro. Isso é uma completa distorção de mercado, isso é irracional e é de uma dificuldade enorme para você explicar, por exemplo, para um gringo, que o mercado brasileiro, o cara compra, mas no final do mês aquele comprador não paga e o devedor, o comprador não paga e o outro não recebe. Essa foi a nossa luta, que precisávamos arranjar uma solução urgente. Chegamos até criar aí o atrasômetro da Abracel, que postávamos lá no nosso site e esperamos quase 2.000 dias para a solução do problema, que ainda não está solucionado. Nós tivemos uma grande vitória no Congresso Nacional, aprovando essa matéria depois de anos de tramitação, mas agora estamos numa fase de regulamentação, e o que se espera que seja uma regulamentação breve. É sempre importante dizer que a cada mês que passa, alguém que tem uma posição tem uma dívida que é indexada bastante favorável para ele. Então, assim, o devedor não tem muito interesse na velocidade de resolver isso. O credor tem. A ANEEL promete que isso seja rápido. Hoje tem uma reportagem no canal Energia em que todo mundo diz que as associações de geradores dizem que vai demorar 6 meses. Eu estou defendendo que não dá para demorar mais de um mês. Mas essa é uma batalha. Então, a regulamentação ele passa por uma audiência pública em que a ANEEL vai colocar uma minuta de contrato de concessão, de extensão da concessão dos geradores. Os geradores terão que aceitar essa minuta de extensão do contrato de concessão, assinar esse contrato de concessão e retirar as ações judiciais, para que finalmente a CCE possa fazer a liquidação de quase 9 bilhões que está parado lá por força de todas essas liminares. Se isso acontecer num prazo de 3 meses, eu acho que é um prazo mais que razoável, mas há uma guerra em que o devedor, novamente, não tem grandes interesses, embora declare publicamente que tem, em resolver essa questão rapidamente. Entendido. Reginaldo, deixa eu abordar um pouquinho com você aqui. Queria ouvir você também um pouco sobre um terceiro pilar aqui da associação, que é a questão de formação de preço. E isso, na minha visão, acho que passa um pouco também por essa questão do preço horário. Queria que você me desse um pouco qual a sua expectativa. Já te adianto a minha. Eu acho que essa questão do preço horário vai abrir oportunidade para uma série de produtos para serem melhor ofertados ao mercado, precificados. Mas eu queria ouvir de você, com a sua experiência também, como é que você enxerga, se agora vai, essa questão do preço horário e como que isso impactará na questão de formação de preço? Assim, eu, por força assim, de uma carreira, eu estou há 40 anos no setor elétrico, 30 anos trabalhando com coisa nova. Eu trabalhei com coisa nova no setor elétrico 30 anos e tudo que é novo sempre tem grande resistência. Eu trabalhava lá no Ministério com uma pessoa que já faleceu, que era o Lindolfo Paixão e o Peter Greiner, na reforma do modelo comercial do setor elétrico, o projeto Recebe, e fiquei lá 3 anos sendo inimigo mortal do Mário Santos, que era contra a criação do ONS. E depois que criou o ONS, ele foi o maior beneficiado da criação do ONS, porque deu uma nova diretriz para a carreira dele. Foi muito bom o ONS, que ele resistiu durante 3 anos. E tínhamos embates homéricos
com o Mário Santos. Então, o novo no setor elétrico é sempre muito difícil para qualquer assunto. Na década de 80, eu trabalhei com a implantação da tarifa pelo custo marginal. A resistência era enorme, depois isso trouxe muito benefício para todos. Então, o novo sempre é difícil. Preço horário é uma necessidade há 20 anos. Isso eu falei do projeto Recebe, isso já estava previsto lá. E sempre foi sendo postergado, atrasado. Eu acho que finalmente vai ser implantado, isso é muito positivo. Eu sempre encarei o preço horário como novas oportunidades para o comercializador. Agora, se a atividade, o core business da comercialização é mitigação de risco, o preço horário traz novas perspectivas de mitigação de risco, ele gera oportunidade de novos produtos para os comercializadores. Temos dificuldade? Temos a dificuldade. E eu acho que, no caso do preço horário, houve uma prudência em se postergar a implantação dele para esse ano, até coincidiu com a questão da pandemia, isso poderia se transformar num pandemônio. Então, a postergação para o início do ano que vem, eu acho que foi bem positiva, e eu acho que já há um amadurecimento muito grande de todos para a implantação do preço horário. Quais são os produtos que os comercializadores vão negociar por preço horário? Isso é uma grande dúvida. Eu tenho certeza que o associado da Bracel, que tem essa resposta, não vai compartilhar com os outros concorrentes dele. Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que está todo mundo já na expectativa de que agora vai, inclusive fazendo sombra, já modelando produtos aqui para as plataformas, né? Queria que você também nos dividisse a sua opinião, Reginaldo, um pouco sobre essa pesquisa que a associação contratou da Ibope. Eu sei que ela trouxe uma série de informações que algumas a gente já tinha um pouco de sentimento, mas agora elas ficaram efetivamente marcadas ali com dados e número, mas de uma maneira mais macro, queria que você passasse o seu sentimento com esses resultados que a pesquisa trouxe. E se você que está aí em Brasília, se os nossos legisladores ouviram esses dados, se isso está reverberando a clareza que a população, ou pelo menos nessa pesquisa, deixou clara sobre os seus interesses. Mas queria que você passasse um pouco uma cor, qual que é a sua visão dos resultados que essa pesquisa trouxe para a associação. Cláudio, se você me permitir, eu quero tocar 2 pontos sobre a questão da formação de preço ainda. Por favor. Preço é uma espécie de pênalti para o comercializador, é um troço importantíssimo, então é muito importante que a gente fale sobre esses 2 pontos. Primeiro é a governança do PLD. A CCE acaba de assumir a liderança na questão metodológica do PLD na CEPAMP. Eu acho que isso é positivo, porque nós temos maior penetração na CCE e vamos tentar implantar uma agenda de mudanças. Mudanças que eu falo sempre aprimoramento na formação de preço, mantido todas as regras, antecedência, discussão, previsibilidade, reprodutibilidade. Então, isso é uma coisa positiva. Há uma discussão lá na CEPAMP que afeta a todos nós, que é a questão da volatilidade do PLD. Não temos medo da volatilidade do PLD e tentamos restringir essa discussão sobre apenas naquela volatilidade que é dada por imperfeições do modelo de previsão, tá? Que faz com artificiais. Tá? Então, é importante que a gente veja. Então, a governança do PLD, nós evoluímos muito nesse assunto nos últimos 2 anos. Hoje, isso é uma diretriz enorme dentro do ONS, que antes não dava a menor bola para isso. Os novos diretores do ONS, nós fizemos uma entrevista aqui com o novo presidente do ONS, ele chegou a dizer assim, olha, a coisa que eu mais escuto aqui, eu estou há 15 dias, eu estava lá em Furnas, a coisa que eu mais escuto aqui dentro do ONS é reprodutibilidade, acesso isonômico à informação. Então, o nosso mantra colou no ONS. Então, isso é muito importante, que nós ficamos repetindo isso à exaustão e não éramos muito ouvidos. O ONS agora tem uma consciência, tem um site novo, nós vamos ter lá
um comitê técnico, PMO-PLD, que a gente vai ter assento, e esperamos mesmo que isso mude definitivamente. Então, esse é um ponto que eu gostaria de abordar. Estamos atentos e eu acho que o caminho que estamos traçando em termos de governança do PLD é um caminho profícuo. E nesse sentido também a CCE lançou aquele portal, né, do Comitê Técnico do PMO-PLD, e acho que em uma semana teve mais de 6 mil acessos de views ali já nesse portal. Acho que é nesse sentido também que você está falando de trazer mais governança, né, para esse tema. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é um tema que divide a Abracel no momento, que é a questão de despacho por oferta de preço. Tá? A Abracel, durante muitos anos, até por questão da desgovernança do PLD, republicação de PLD e outras coisas que eram uma loucura, nós defendemos a mudança para um despacho por oferta de preço. Evidentemente que um conjunto de associados aqui na Abracel argumenta com fundamento de que talvez essa não seja a melhor opção para os comercializadores. É um debate que a gente não pode se furtar, isso está no PLS 232, tem um P&D estratégico que está sendo tocado lá, liderado pela ENGE, com participação da CCE e ONS. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter que encarar. Tá? Não tem como fugir dela, porque ela está na pauta das autoridades do setor. Então, é muito importante que todos estejam alerta para isso, que vamos ter que enfrentar essa discussão técnica sobre a conveniência de se implantar um despacho por oferta de preço no Brasil. Tá? Não tem como fugir desse debate. Tá? Então, esse ponto é um ponto relevante para todos ficarem atentos, e eu tenho uma crença pessoal minha, que nós vamos ter muitas dificuldades com a implantação do preço horário, que vai ocupar a gente aí nos próximos 2 anos. Então, essa possibilidade de implantar despacho para oferta de preço, primeiro, não podemos nos furtar no debate, e o segundo, que eu acho que vai demorar. Tá? Se a decisão for tomada favoravelmente a essa linha. Tá? Então, é um pouco essa é a minha percepção aqui. Agora, voltando à pesquisa Ibope, é importante que a gente diga que, desde o início, quando nós lançamos essa pesquisa 7 anos atrás, a gente queria saber o que o brasileiro pensa, porque o setor elétrico, ele sempre disse assim, eu sou o máximo. Se você ouvir os dirigentes do setor elétrico falar, olha, o setor elétrico brasileiro é o mais eficiente do mundo. Assim, beleza, mas você já perguntou para o cliente se ele acha isso? Não, o que nos motivou no início foi fazer essa pergunta. E o que a gente percebe assim, um consumidor, é um brasileiro cada vez mais próximo de mercado. Eles querem o direito de escolher o fornecedor. Nós batemos recorde agora, 80%, o que significa de 4 em cada 5 brasileiros desejam escolher o seu fornecedor. E, ao contrário do que os nossos adversários dizem, eles nem sabem do que está falando, é uma falácia, porque o Ibope tem uma metodologia de que, antes dele fazer a pergunta, ele explica para aquele sujeito que foi sorteado na amostra do que se trata. Fio é fio, e o que você vai escolher é o fornecedor, isso é explicado para o consumidor antes de fazer a pergunta. Entendeu? Como é que... Entendi. Então, diante disso, você gostaria de escolher o seu fornecedor? Claro que eu gostaria e tal. Então, 80%. O depois, que mostra uma insatisfação, é que 63% trocariam de empresa fornecedora de energia caso a medida fosse implantada. E o que eles alegam, principalmente, é a questão do preço. Há uma percepção de que o preço da energia é cara ou muito cara. Então, isso é um dado relevante da pesquisa, e a gente faz essa pesquisa há 7 anos, quando houve uma grande divulgação em 2014 pelo governo da época, liderado pela presidente Dilma Rousseff,
de redução da tarifa, houve uma percepção para o consumidor muito claro de que o preço era menos caro. Então, para além da discussão se aquilo foi artificial, se não foi artificial, todo mundo acha que foi uma loucura que foi feito, mas o consumidor percebeu que o preço diminuiu e ele comparece. E o que mais chama a atenção nessa pesquisa é uma coisa da liberdade de escolha do consumidor, uma nova consciência de um consumidor, é que 90% gostariam de gerar a sua energia na própria casa. Então, o consumidor ele gostaria de gerar a energia na sua própria casa. Mas nós introduzimos uma nova pesquisa, uma nova pergunta nessa pesquisa desse ano, falou assim, mas você toparia pagar um subsídio para o seu vizinho? Ele falou, eu não, isso não, pô. Então, assim, nós estamos diante da mudança da legislação de geração distribuída. Eu acho que esse é um debate relevante. A Abracel sempre defendeu um modelo de mercado em que o consumidor, o autoconsumo seria assegurado para o consumidor, mas ele teria direito de venda dos seus excedentes. É um modelo bem diferente do modelo do net metering. Nós sempre advogamos isso. Achamos que a ANEEL do passado se meteu numa enrascada porque não aceitou a proposta da Abracel, que não é de hoje. Era a proposta original. Se ele tivesse ido pela nossa linha, ele não estaria na enrascada que se meteu. Como outras coisas que a Abracel defendeu e o governo se meteu em enrascada. Quando veio lá a medida provisória 579, nossa proposta era completamente diferente. Nossa proposta era colocar a energia a preço de mercado, capturar a renda hidráulica com estímulo aos geradores para serem eficientes na gestão de risco e, com base nessa renda hidráulica capturada, você abater a TUSD para benefício de todos os consumidores. Não foi o que foi feito, deu no que deu. Nós tínhamos uma proposta completamente diferente, que era uma proposta de mercado, assim como temos uma proposta de mercado para geração distribuída. Então, a pesquisa Ibope, ela mostra isso. O brasileiro está insatisfeito com o preço da energia, ele quer mudanças, ele quer o direito de escolha, ele quer ser um empreendedor de geração distribuída, mas o setor elétrico tradicional tem um caminhão de custos encalhados que ele precisa retardar ao máximo a reforma para que dê tempo de desencalhar esses custos que estão aí onerando a tarifa. Isso, você já endereçou uma pergunta que eu ia te fazer, que era a sua visão sobre o PLS 232, mas acho que você não está tão otimista em função desses custos encalhados que vão precisar ainda ser endereçados antes de ter uma abertura efetiva de mercado, não? O PLS 232, ou o seu espelho na Câmara, o 19 e 17, sim, é um tema que vem sendo discutido há 5 anos no Congresso Nacional. O 19 e 17 é 2015, o 232 de 2016. Depois, do governo Michel Temer, lá na gestão do Ministério de Minas e Energia, nós tivemos a consulta pública 33. O ministro Fernando Coelho Filho liderou esse processo, foi uma iniciativa que gerou mais de 2.000 contribuições, efetivamente foi uma grande mobilização do setor, de todos do setor, que não se via desde a época do RECEB, de 1998. O setor se mobilizou, emprestou seu conhecimento, contratou consultoria, mandou 2.000 contribuições, o Ministério foi um relatório espetacular, mandou uma medida provisória com todos aqueles dispositivos para a Casa Civil, mas a Casa Civil do governo Michel Temer nunca mandou para o Congresso Nacional. E, na época, o deputado Fábio Garcia pegou todas aquelas contribuições da consulta pública 33, apresentou um substitutivo na comissão especial destinada a apreciar
essa matéria, infelizmente, no final lá da legislatura, a oposição, muito influenciada por aqueles descontentes do setor elétrico, e sempre tem descontentes do setor elétrico, é muito difícil conciliar o interesse de mais de 30 associações setoriais, impediu a votação dessa matéria no final da legislatura passada. Aí o projeto no Senado ganhou força, tivemos uma reunião histórica da Comissão de Infraestrutura em março desse ano, com a paralisia da reunião presencial da ANEEL, um negócio que nunca havia acontecido, todos os diretores foram para a Comissão de Infraestrutura, o ministro estava lá, e uma votação histórica, consensual, daquela matéria, o que dava poder terminativo para que ele fosse direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Infelizmente, no setor elétrico, sempre há descontentes, se articulou um recurso que não fazia parte do acordo original, o recurso foi apresentado lá pela oposição, liderado lá pelo senador Jean Paul Prats, do PT, e o projeto tem que ser votado no plenário. Veio a pandemia, já estamos há 7 meses nessa ladainha, e novamente o projeto parou lá para ser votado no plenário do Senado. Ao mesmo tempo, nós tivemos outras iniciativas do Congresso Nacional, como a emergente medida provisória 950, que teve preferência na votação, e, mais recentemente, a medida provisória 998. Então, quando há uma matéria de um setor regulado por uma medida provisória, esse tema passa a ter preferência entre os parlamentares, e esse projeto da modernização ficou meio que parado. Também tivemos, é importante que ressalte, uma mobilização grande para aprovar a questão do GSF lá no Senado. Então, isso também pesou em desfavor da aprovação da reforma do modelo comercial. Então, nós temos nessa linha, assim, eu não sei bem qual vai ser o desfecho que nós vamos ter nesse ano, mas assim, eu sempre gosto de deixar assim, alguma coisa assim clara. Eu hoje acho, com base nas informações que eu tenho, que nós temos uns 70% de chance de aprovar a medida provisória 998, que vai trazer avanços para o nosso mercado livre, inclusive a questão referente ao corte do varejista, eu acho que há uma evolução ali, também a criação do mercado de capacidade, que está previsto na medida provisória, e que, de alguma forma, evita que se criem novos contratos legados, o que dificultará ainda mais a reforma do setor. Cada vez que você tem um legado, você dificulta ainda mais a reforma do setor, mas já é um avanço. Então, acho que a gente tem 70% de chance de que venha essa medida provisória aprovada, porque há também a oportunidade, assim como a 950 dela, não ser aprovada no Congresso Nacional, e aí só valeria aqueles dispositivos que tiveram eficácia, qual seja o que estão chamando de raspar o cofrinho, qual seja, pegar, autorizar os recursos represados de P&D, e as outras iniciativas todas que estão lá não teriam eficácia, mas eu convido a todos amanhã para a Sensacional, Sexta Livre, com Rodrigo Limpe, às 10 horas da manhã, quando todas essas perguntas serão feitas ao secretário para que ele dê resposta. Então, essa é a perspectiva que eu acho de mais promissora de avanço na reforma no Congresso Nacional esse ano. Eu vejo o 232 com pouca chance de ser aprovado esse ano no Senado. Pode ser que seja aprovado no Senado, mas dificilmente ele evoluirá na Câmara, até porque temos uma iniciativa nova do Código Brasileiro de Energia, que seria um projeto muito importante. Se restringisse
àquilo que é o seu objetivo original, qual seja uma compilação de todas as leis setoriais, mas ele avançou em muitas matérias polêmicas, incorporando, inclusive, o PLS 232, sem a portabilidade da conta de luz, o que é muito polêmico, e tudo que é polêmico, a chance de ser aprovado pelo Congresso Nacional é muito restrita. Então, um pouco essa que é a perspectiva que eu vejo da reforma. Mas, na medida provisória 998, há um grande alinhamento entre nós, do Mercado Livre, e o que pensa a cúpula do setor nesse momento. Então, dificilmente nós tivemos um alinhamento tão forte como a gente tem com essa iniciativa do Ministério, que tem gerado esses temas que foram introduzidos na medida provisória 998 e também a portaria MME 465, que é aquela do fim da reserva de mercado do consumidor especial e determinação para que a ANEEL e a CCE tomem providências para que tenha um mercado totalmente aberto. Então, essas são as perspectivas. Então, eu não vejo assim como uma grande chance da gente aprovar a reforma do setor por meio do PLS 232 e o 1917 esse ano. Ano que vem é uma nova correlação de forças. Muda a presidência da Câmara, muda a presidência do Senado, é uma outra arena. Temos que aguardar. Concordo, acho que a MP 998 ela foi um avanço, agora ela tem que ser ainda votada, mas acho que há uma confluência de interesses macro e políticos que eu acho que me deixa um pouco otimista de que a gente talvez tenha alinhado os astros aí através desse MP para resolver alguns problemas. Acho que um deles, inclusive, é uma outra pergunta que eu ia te fazer, Reginaldo. Nessa mesma MP, você tem aquela questão do benefício da TUSD, né? Você acha que isso vai ter alguma compensação? Esse mercado que estão falando que vai se criar, qual que é a sua visão sobre essa retirada do benefício das renováveis? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Olha, isso está previsto, e o que sinaliza lá, na consulta pública 33. O que foi introduzido na medida provisória é exatamente o que foi consensado com o setor na consulta pública 33, que é você capturar os benefícios que as fontes renováveis trazem para a questão ambiental e valorar isso. Isso é a substituição de um mecanismo por outro, é isso que está previsto. Enquanto não se substitui um mecanismo por outro, está se retirando o benefício das fontes renováveis, mas a direção é correta. Substituir o desconto na TUSD por um mecanismo que valorize exatamente os benefícios que as fontes renováveis trazem para a questão ambiental. É a linha do que a regulação do mundo todo faz. Isso é correto e a medida provisória 998 vai nesse sentido. Eu acho que a direção está correta. Ótimo. Uma daquele ranking que me chama a atenção, o ranking que a Bracel divulga ali de liberalização do setor elétrico, o Brasil está atrás de países como Equador, como Colômbia, como Bolívia. E aí isso endereça a outra pergunta que eu ia te fazer, que é uma das bandeiras da Bracel, que é a portabilidade, né? E isso chegar na baixa tensão, no residencial, depois de 2023. Qual que é a sua expectativa em relação a isso, Reginaldo? Olha, eu acho assim, quando nós tivemos assim, uma relação muito forte com a Frente Parlamentar em defesa da portabilidade da conta de luz em 2015, que gerou o projeto 1917, nós tínhamos a expectativa que em 2022, em 2015, quando o Brasil fizesse 200 anos de independência, o consumidor brasileiro finalmente pudesse escolher seu fornecedor, ser independente. Porque eu não acredito, assim, se me permite assim, a franqueza aqui, acreditar que o brasileiro menos capacitado mentalmente para fazer suas escolhas do que um europeu, do que um americano, do que um equatoriano, do que um chileno.
Eu acredito muito no brasileiro. O brasileiro deu uma demonstração é, enorme de capacidade quando saiu da inflação e aderiu integralmente ao Plano Real, e deu uma demonstração, e dá uma demonstração enorme de como conhece mercado quando você fala, por exemplo, com uma pessoa que trabalha na sua casa, sua empregada, e fala assim, pô, como é que você faz com o seu chip? Fala, não, eu uso esse chip para isso, eu uso aquele chip para aquilo. Ele conhece o mecanismo de mercado, entendeu? Então, quando você dá liberdade, você transfere a decisão para o consumidor e tira a decisão do eletrocrata, que está lá sentado. Ele acha que sabe mais do que o consumidor. Ele acha que, para liberar o mercado, você tem que ter uma campanha de esclarecimento do consumidor brasileiro, porque todo eletrocrata acha que ele vai resolver tudo para o consumidor, e não tem sido isso. Nós temos aí quase 10 gigawatts médio de energia encalhada, que é um custo que o consumidor está pagando por erro de planejamento. Tá aí, ó. Isso aí foi erro de quem? Do eletrocrata que contratou energia que não precisava. Entendeu? Quem está pagando a conta é o consumidor. Então, você tem todas essas idiosincrasias. Então, essa ideia de dar liberdade para o consumidor gerir a sua vida energética, ela é uma ideia fundamental na mudança de postura. Essa pesquisa do Ibope mostra isso com clareza. Agora, qual é a perspectiva que eu acho com relação a isso? Eu imagino que a gente vai evoluir. Nós ouvimos queixas das distribuidoras com o Mercado Livre há quase 10 anos, mas nunca apresentaram nenhuma solução para o seu futuro. Nós estamos trabalhando árduo aqui na Abracel, num projeto com a Timos, estamos olhando a experiência do mundo todo, vamos trazer isso daqui a um mês para os associados com debate, e vamos apresentar uma solução sobre o futuro da distribuidora, que nunca se preocupou com o seu futuro, mas a Abracel vai levar uma solução para eles. E isso vai permitir que a gente acelere esse processo que está previsto na portaria 456 e no espírito do PLS 232, 19 e 17. O que nós não fazemos na Abracel é ficar parado. A gente está sempre animando a vida do regulador, animando a vida do parlamentar, animando a vida do formulador de política. Vamos ficar lá provocando, e aquilo que está previsto na portaria 456 de a ANEEL e a CCA apresentar uma solução para daqui a 2 anos, nós esperamos, no prazo de 2 meses, sem CJK, levar para eles, olha aqui, está aqui a solução e as oportunidades que você tem. Que tal a gente fazer a audiência pública já, para acelerar esse processo? Então, essa é um pouco a nossa estratégia. Eu concordo em gênero, número e grau com você, Reginaldo. Eu acho que a gente está passando um momento também, a Covid trouxe um impacto de custo nas empresas, o Mercado Livre é uma possibilidade de redução de custos. Eu acho que a gente tem uma bandeira legítima, a redução de custo para país, né, de produção. A gente tem um governo mais liberal hoje, a gente entende que o Mercado Livre sem dúvida, ninguém está falando que vai ter 100% do consumo de energia no Mercado Livre, mas ele tem um tamanho maior até do que ele tem hoje. A gente vem sentindo isso, inclusive nas migrações. A CCE divulga dados, a Abracel também, sobre as migrações recentes, que inclusive está nos clientes menores, né? Tem muita empresa de 300 kV que está impedida de migrar hoje, quer migrar. Então, a gente acha que você consegue segurar algumas coisas durante algum tempo, mas você não consegue segurar durante todo o tempo. E num momento onde a gente precisa extrair produtividade econômica no país, você ter o Mercado Livre pujante para possibilitar uma redução de custo de produção no país é uma bandeira muito legítima, que você hoje lidera, e conte com o nosso apoio aqui dos 98 associados, que a gente acha que você tem... A associação faz um trabalho exemplar nesse sentido. Para finalizar,
Queria te deixar à vontade, se você quiser, se a gente está dando quase uma hora aqui já, Reginaldo, alguma mensagem que você queira passar para a nossa audiência. A 2W é um player importante aqui no Mercado Livre, como ele disse. A gente tem toda uma bandeira de levar informação, de migrar o cliente menor. A gente tem alguns produtos que mitigam risco, inclusive para o cliente menor, migrar para o Mercado Livre. Acho que o Mercado Livre, durante muito tempo, ele foi um pouco nebuloso, porque muita informação conflitante. O cliente abria o jornal e falava que o PLD estava R$700, depois estava 80, e ele muitas vezes identificou isso como um cassino, e não é. Nós, e não só nós, mas a 2W lidera isso, tem produtos para o cliente que migre para o Mercado Livre para mitigar esse risco de volatilidade. Então, acho que é importante te deixar a abertura aqui de um espaço, alguma mensagem final que você queira passar, já que você é o nosso líder nesse processo da associação que advoga tão bem a competitividade do Mercado Livre. Bom, vou falar para vocês, a maioria dos associados da Abracel é paulista, eu sou carioca. Como é que funciona bloco de carnaval, pessoal? No Rio de Janeiro é assim, o cara vai lá no boteco, quando se podia ir no boteco, o cara aparece com um pandeiro, o outro com reco-reco, um tamborim, começa ali a cantar o samba, começa a vir gente, daqui a pouco todo mundo já tomou uma, o bloco sai. Aí, aquilo que tinha 3 pessoas, já tem 20 pessoas. O bloco vai andando, vai entrando gente. Mas todo mundo no mesmo espírito do bloco. Então, essa mensagem que eu trago, que você diz que eu lidero, precisa que todo mundo faça corpo do bloco. Quando a gente defende uma ideia, a ideia não tem mais dono, a ideia é de todos. Então, o importante é que todos aprendam que essa mensagem que eu procuro trazer por meio da Abracel é uma ideia de um segmento para melhorar a condição de vida das pessoas. Porque se o Brasil puder dispor de energia mais barata, nossos produtos serão mais competitivos, nós teremos mais emprego e mais renda. E é muito difícil você explicar, fora da lógica do setor de energia elétrica, que você tem quase 10 gigawatts médios de energia sobrando, que você não ofereça essa energia mais barata para a nossa indústria que está precisando de competitividade. Então, não faz sentido. Eu entendo o esforço enorme que a gente está fazendo no gás para levar a energia mais barata para as indústrias, mas ainda precisamos avançar muito lá. E essa opção de um mercado livre mais amplo já está disponível para os tomadores de decisão do país. E eles não tomam essa decisão em função do forte lobby do setor de energia elétrica. O que é importante é que o mercado tenha competição. Só a competição vai trazer preços menores. E a mensagem que eu dei para todo o pessoal, vamos entrar no bloco, porque quanto mais pessoas divulgarem essa ideia, mais fácil será para a gente atingir os nossos objetivos. No passado, o mundo era dominado por quem tinha a melhor tese. Nós vimos esse debate muito forte agora na questão da ciência e da Covid. Uma pressão muito forte para acreditar uma versão não científica da cloroquina. Acabou que quem clicou mais está vencendo o debate, a despeito da outra parte ter razão. Então, assim, além da gente ter razão, é muito importante que todo mundo clique hoje em dia, porque vence a batalha quem clica mais. Correto. É verdade o que você falou, a gente está na época da participação, a internet traz isso, essa possibilidade de informação. Acho que vocês também, nesse ponto, têm feito um trabalho muito bacana lá com o Frederico, na associação, com a Ângela, institucional, com você. Contem com a 2W para liderar esse processo, esse bloco junto com vocês. Parabenizo vocês na Abracel, o Conselho, na figura do Lisboa também. E estamos juntos nesse bloco. Estamos na linha de frente ali, com a sua liderança, tá bom? Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos aí da 2W. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência pela audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Reginaldo. E dá um abraço no pessoal da associação aí, na Ângela, Frederico e outros. Obrigado, um abraço. Obrigado, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.